Um colega aqui do TRE queria conduzir a atividade. Alguém gostaria de conduzir? Ok. A gente vai iniciar essa palestra que, na verdade, o tema até mudou, né? Era para constar perspectiva do serviço público no governo, nos governos neoliberais, né? Certo. Mas inicialmente o Romero tinha sido contactado para poder fazer a palestra com esse título, né? Por isso que esse material está até feito com esse título aí, né? É, a informação realmente não foi, até o mosquitinho que circulou com o tema errado, entendeu? Bem, a gente queria dar início, a gente quer fazer com que essa atividade, na verdade, tenha uma característica de debate, porque é muito importante que a gente troque algumas ideias sobre o tema, né? Já está tudo ok para aí, Eric? Já. Certo. Então, assim, eu queria declarar iniciada essa atividade, queria chamar o nosso valoroso colega, né, palestrante Daniel Romero, certo? Ah, sim, é verdade, perdão. Antes eu queria chamar o nosso companheiro Josias aqui, porque ele tem um comunicado, né, um informe a fazer como representante da ANEEL, certo? Pode vir. Então, boa tarde a todas as companheiras e companheiros. A ANEEL é uma entidade nova do movimento estudantil, não sei se vocês conhecem, eu sou estudante da UFBA, faço parte da executiva da ANEEL. Então, em primeiro lugar, queria saudar aqui a atividade, acho muito importante o tema. Nós, no ano passado, participamos ativamente da greve, da educação, que tem a ver com aquilo que se incorporou e fez parte da greve do funcionalismo público. Acho que com certeza tem muito a ver com esse tema que vocês vão debater, que eu acho que é muito relevante para a conjuntura que a gente vive. Bom, o informe que eu vim apresentar aos companheiros é o seguinte: nós vamos realizar agora, no final desse mês, na próxima semana, mais precisamente, do dia 30 de maio ao dia 2 de junho, o nosso segundo congresso, o Congresso da ANEEL. A ANEEL é uma entidade nova que surgiu do movimento estudantil, dos setores que acreditam que a Uni hoje não serve mais como um espaço, um instrumento de organização dos estudantes nacionalmente. Esse é o segundo congresso. E a construção desse congresso tem sido até aqui muito vitoriosa. Nós já elegemos mais de quase 1.500 delegados no país inteiro. A estimativa é que haja uma participação de mais ou menos 2.000 estudantes. Vamos ter uma rica programação com um debate sobre a conjuntura internacional, a participação da juventude nos processos de luta no norte da África, na Europa, aqui também próximo no Chile. Além de debates diversos sobre cultura, mídia, meio ambiente, Copa do Mundo, as injustiças relacionadas à Copa do Mundo, as remoções, enfim. E o tema da educação. Bom, aqui na Bahia nós elegemos já 66 delegados. Só que, assim, um dos princípios que a nossa entidade quer resgatar é o princípio da independência financeira. Só é possível uma entidade lutar de fato pelas demandas, pelos interesses, pelas pautas do movimento estudantil, se tiver independência frente ao governo, e para isso tem que ter independência financeira. E isso requer todo o esforço para garantir que um congresso como esse, desse porte, seja custeado com o nosso esforço militante, esforço dos ativistas do movimento estudantil, e também contando com a solidariedade dos companheiros trabalhadores, especialmente trabalhadores organizados nos sindicatos, enfim. Por entender que também um dos princípios necessários para a luta do movimento estudantil, que a gente também quer resgatar com a entidade, é o princípio da aliança entre os trabalhadores e o movimento estudantil e a classe trabalhadora. Bom, então nós estamos com muita dificuldade para conseguir garantir que esses 66 delegados, que vai chegar até amanhã, 71, possam participar do congresso que vai ser em Juiz de Fora, possam chegar até o congresso. Nós conseguimos uma parte, um recurso da universidade, mas um ônibus daqui para Juiz de Fora, só para ter ideia, R$ 10.000. Então, para a gente, isso significa um esforço muito grande. Nós ainda estamos necessitando arrecadar uma grande quantidade para poder, uma grande quantia para poder fechar o valor do ônibus, que nós vamos com 2 ônibus, 1,5 ônibus, que o segundo ônibus nós vamos dividir com os companheiros do estado de Sergipe. E a gente está passando um livro de ouro, pedindo a colaboração, ver os companheiros que puderem contribuir para a gente poder conseguir fechar esse valor aí para garantir uma delegação representativa da Bahia nesse congresso. É isso. Obrigado. Bem, gente, então
tá dado o recado aí, aqueles que quiserem contribuir, certo? Entre em contato com o próprio Josias. E queria chamar então o nosso valoroso Daniel Romero. Pessoal, bom dia, boa tarde. Há necessidade do microfone? Por causa do negócio? Certo. Então, boa tarde, né? Para sair, para não parecer que eu sou mal educado, né? Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite, a oportunidade de falar com os colegas. Eu sou um servidor público também, né? Sou professor do IFBA e não estou desde o início do governo Lula, né? Um pouquinho depois, mas imagino que, né, tanto eu quanto vocês, a gente tenha sentido basicamente as mesmas coisas nesses últimos 10 anos. Então o objetivo é fazer uma avaliação, né, do que é o emprego público e o serviço público nesse período, né, a partir da discussão que a gente tem aqui na frente. Bom, para fazer essa avaliação, a gente tem que ter no mínimo um critério inicial. Né? Então, o primeiro é o seguinte, que não basta a gente comparar o governo Lula e o governo Dilma com os governos anteriores, particularmente o governo Fernando Henrique. Primeiro que o governo Fernando Henrique foi tão ruim, mas tão ruim, que o Lula já nasce, na verdade, com muita vantagem, né? Então, fazer essa comparação não é das mais adequadas, não podemos nos limitar a isso. A gente precisa comparar o governo Lula com aquilo que ele, inclusive, o governo do PT, melhor dizendo, com aquilo que ele se referia quando ia discutir sobre serviços públicos. Então, como é que se entendia a distribuição de renda, a luta pela distribuição de renda, o papel do emprego público, qual que é a relação que o governo tinha com as privatizações, com a dívida pública e com os gastos sociais. Né? Então, a primeira coisa, esses são os temas, né, que nós vamos discutir aqui, né, que eu falei anteriormente. E a primeira coisa é destacar o seguinte, é que vocês já perceberam, né, estava até comentando já anteriormente, acho que não vai dar não. Cuidado, vai cair tudo. Melhor assim. Vocês já perceberam que já existe por parte de um setor aí, de alguns candidatos para 2014, uma campanha eleitoral já em curso no Brasil. Você tem vários candidatos de grandes partidos que já estão colocando sua campanha na rua. E um dos instrumentos dessa campanha é esse materialzinho que tem aí na frente. É uma cartilha. Uma cartilha que o PT desenvolveu fazendo um balanço desse seu decênio. Eu sugiro que vocês leiam, é fácil acessar pela internet, ela é curtinha, e faz uma avaliação, né, do que é o governo Lula com o governo anterior. E argumenta que o governo Lula ele rompeu com a política e a trajetória que o Brasil estava vivendo no período anterior. Então teria rompido com um governo de caráter neoliberal, instaurado um governo de tipo desenvolvimentista no Brasil, e esse desenvolvimentismo teria como mola propulsora a atribuição de renda, o combate à miséria, etc. Né? Vamos ver como é que o PT, particularmente o Lula, entendia o que era lutar contra a inflação, aumentar os salários e a injustiça social. Vocês se lembram disso aqui? Vocês se lembram a turma não quer confessar a idade, aí falou assim, não me lembro não. Vocês não se lembram do show de calouros que o Silvio Santos dirigia? Isso aqui é de 89. É a campanha eleitoral para 89. Aqui já é o segundo mandato, o segundo turno. Tá Lula e Collor já. Lula relativamente azarão, né? Porque durante um bom tempo estava em quarto, depois passa para terceiro. No finalzinho do primeiro turno, consegue passar o Brizola e vai para o segundo turno. Aí eu vou ter que fazer aqui. Nessa entrevista aqui com o Lula é convidado para bater um papo lá com as figuras do show de calouros, e ele responde duas questões interessantes, né? Coloca o parênteses aí, por favor. Só dá Muito obrigada. Wagner Montes, olha lá, hein?
Olha lá, Wagner, eu sei que você gosta muito de política. Pode fazer pergunta. Eu gosto mesmo. Lula, o que você faria para diminuir a inflação no país? Primeiro, suspensão do pagamento da dívida externa. Terceiro, acabar com a especulação financeira nesse país, baixando as taxas de juros. Depois, nós teríamos que adotar uma política de agrícola e uma política de reforma agrária. E eu acho que fazendo isso nós iríamos terminar a inflação nesse país a curto espaço de tempo. O que é preciso é apenas as pessoas terem claro uma coisa simples. Quem ganha com a inflação é quem tem muito capital. Quem é rico que pode especular ganha com a inflação. O coitado que vive de salário, ele perde porque não recebe sequer a inflação passada. No auditório, quem quer fazer pergunta? Vem, Toninho! Você dá... Olha só, mais uma. As figuras bizarras que aparecem, né? Reitor da USP. É esse o nosso plano educacional para esse país. Pedro de Lara. Vamos lá, Pedro. Capricha. Meu conterrâneo, eu queria saber o que pretende fazer, ajudar os trabalhadores e a classe pobre do país se chegar a presidente da República Brasileira. Só existe uma possibilidade de recuperar o poder aquisitivo da nossa sociedade e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É a gente dizer quem vai perder. E quem vai ter que deixar de ganhar para distribuir é o rico. Aquele que acumulou muita riqueza vai começar a ter que distribuir uma parte do que ganhou para a gente poder dar para aqueles que não ganharam nada. Essa coisa tem que ser dita, porque senão os candidatos mentem na televisão. Todo mundo diz que vai crescer distribuindo renda, mas não diz quem vai tirar. Se você não pode produzir dinheiro na Casa da Moeda, é importante que a gente diga uma coisa clara. Olha, os banqueiros, os grandes empresários, os grandes latifundiários, aqueles que vivem de especulação, vão ter que deixar de ganhar, ou seja, vão ganhar menos, para que a gente possa distribuir um pouco de salário neste país. Eu estou convencido que fazendo isso, a gente vai, quem sabe, daqui a alguns anos, poder ver, sabe, não existir mais fome, não existir mais desespero, não existir mais criança morrendo antes de completar uma ano de idade. A nossa luta é prioritariamente recuperar o salário da classe trabalhadora brasileira. Eu quero ouvir a Sônia Lima. Parece que ele foi abduzido e colocaram outra pessoa atualmente, né? A primeira pergunta, não sei se vocês vão se lembrar, o que fazer para combater a inflação? Aí o Lula começa, primeiro, suspender o pagamento da dívida externa. Depois, fazer uma reforma agrícola e uma reforma agrária para poder, enfim, os detalhes aí não entram nos detalhes. E depois, acabar com a especulação financeira. Parece que é um outro governo do que se deu efetivamente na sua experiência enquanto presidente. E também agora, né? Reduzir a taxa de juros, ele se refere a isso. E agora, recentemente, nessa última pergunta, ele fala um negócio que é da atualidade, super atual, né? Fala, o que fazer para recompor os salários? Fala, é preciso falar quem vai perder. Não existe uma lógica mágica, uma fórmula mágica, em que se explica que é possível melhorar o poder de compra de um setor da população sem diminuir a capacidade de acumulação de um outro setor. Então é disso que a gente precisa, aqui caso não tivesse saído nada, né? Então é isso que a gente precisa discutir um pouquinho. Essa tabela aqui, só para vocês terem uma noção, ela diz respeito a como é que se distribui renda nesse país. Estou aqui dando um trabalho aqui para o Érico, né? Como é que se distribui renda nesse país? Então a coluna da esquerda, que é o que está em vermelho, está em azul, ela representa a parte da renda dos trabalhadores no universo da renda nacional. E a coluna da direita é a renda do capital. Então, durante os 10 anos, os 8 anos aí do governo Lula, né, porque isso se dá em 2008, de 95 para 2008, praticamente não houve alteração da distribuição de renda no país, no que se refere à renda distribuída entre o trabalho e entre o capital. A distribuição que o setor que os trabalhadores abarcam, como vocês podem ver aí, é praticamente a mesma coisa, né? Vai de 49,2 para 49,9. E o capital aumenta um pouquinho, inclusive, a sua participação. No entanto, pode passar aí. No entanto, nós tivemos efetivamente algumas mudanças em relação aos governos anteriores, né? Uma delas, só a primeira, não sei se veio tudo junto? Não. Isso. Uma delas é o seguinte, o governo Lula colocou, e o governo Dilma também,
como algo essencial o combate à miséria, e o governo Dilma colocou o fim da miséria como a meta principal do seu governo. Em julho de 2009, o governo Dilma estabeleceu que a linha da miséria era de R$70. Só para deixar bem claro, não sei se está claro para vocês, miséria e pobreza são coisas diferentes, né? A miséria é a pobreza extrema, né? Que ainda está abaixo da própria pobreza. Então aqui seria o nível mais baixo, né? O governo estabeleceu que a linha da miséria seria de R$70, ou seja, todo mundo que recebesse mais do que isso não seria considerado miserável. Em julho de 2011, o governo Dilma lançou o programa de erradicação da miséria, e em fevereiro de 2012, agora, pouco tempo atrás, né, o governo Dilma anunciou que acabou, perdão, aqui seria 2013, viu? Tá errado esse negocinho. Em fevereiro de 2013, o governo Dilma acabou que não existe mais miserável no Brasil. Que toda a população brasileira recebe, no mínimo, R$70. Olha a fala dela aí, né? Por não termos abandonado o nosso povo, a miséria está nos abandonando. Foi quando o cadastro que unifica o conjunto dos programas sociais no Brasil registrou que havia 0 pessoas recebendo abaixo de R$70. No entanto, olha só que curioso, né? Se esse índice foi identificado em 2009, se esse índice fosse, e o programa foi iniciado em 2011, se esse índice fosse reajustado de 2011 até hoje, ou seja, quando o programa foi lançado até agora, ele passaria para R$ 77,56, reajustado pela inflação, só isso. Ora, só esses R$7 a mais, o Brasil já resultaria em mais de 20 milhões de miseráveis. Então, um país que com R$7 coloca 20 milhões de volta para a linha da miséria, é para se questionar, evidentemente, o próprio programa em si, né, de combate à miséria, e a lógica sobre a qual se organiza também essas políticas sociais que o governo tem adotado. Isso significa que, além da miséria, nós temos um outro contingente que é calculado pelo governo Lula, que são os pobres. Vamos ver isso daí. Então, o governo anuncia, tudo isso está na cartilha, nos materiais que o governo tem colocado nos últimos anos, né? O governo tem anunciado que 40 milhões de pessoas teriam saído da pobreza e entrado naquilo que ele chama de nova classe média, nesse período de 2003 a 2011. Né? Vamos ver o que eles chamam de pobreza. Né? Para vocês, pessoas, na opinião de vocês, uma família de 4 pessoas que ganham um salário mínimo é pobre, na opinião de vocês? O salário do conjunto da família, né? O salário mínimo, né, de R$ 678. É pobre? Seguramente, né? Daria mais ou menos aí uns menos 140, né? Um pouco mais de 140 por pessoa, né? 178 e tal. Para o governo, essa família não entra no cálculo da pobreza. Por que não? Porque qual que é a linha da pobreza no Brasil? Por dados oficiais, né? Vai de R$ 71 até R$ 140 per capita. Então, uma família que divide um salário mínimo vai ter mais ou menos em torno de R$ 170 per capita. Essa família já não é considerada pobre. Essa família já passaria para uma outra categoria, que é a categoria do quê? Da classe média. Olha que maravilha! Vamos ver quem é a classe média, então. Chegamos lá. Todo mundo ouve, né, praticamente nesses últimos 2, 3 anos, é quase que um mantra, né, que é repetido no Brasil, que agora o Brasil está se tornando um país de classe média. Ora, quando o governo fala isso, o que significa ser um país de classe média? Significa que a pessoa que é considerada de classe média tem uma renda per capita de R$ 291 até R$ 1.019. Isso é ser classe média no Brasil. Aqui nessa sala aqui, todo mundo aqui é elite para o governo. Mas é isso mesmo. Ali é mais elite ainda, é isso? Mas pior que o seguinte, todos nós aqui seríamos elite para o governo, todos, sem exceção. Né? Vamos ver, por exemplo, o que o governo chama de classe média. A figura que recebe um salário mínimo e vive sozinha com salário mínimo já é classe média. Né? O professor do ensino fundamental e do ensino médio, que recebe o piso do professor, que
Hoje dá um pouquinho mais do que isso, porque esse aqui é o piso de 2012, né? Há uma disputa aí qual que é o valor do piso, qual que não é. O piso nacional do professor de 2012 é de R$ 1.451. A figura que recebe o piso do professor é classe alta no Brasil. Ou seja, ele e o Eike Batista fazem parte da mesma classe social. Exatamente. Ele está mais distante, pela classificação do governo, de um trabalhador pobre do que a relação dele com as elites brasileiras. É tão absurda essa relação porque mostra, na verdade, qual que é a configuração que o Brasil está se tornando. O que efetivamente o Brasil está vivendo. Eu não vou encher com vocês de muitos números, não. Aliás, eu vou encher de números, mas não vou exigir de vocês muita paciência nesses números, não. Eu vou explicar rapidamente qual que é a ideia do negócio, só para vocês poderem ter uma noção do que está acontecendo, do que aconteceu nesses últimos anos. Esse gráfico aqui, ele mostra nos anos 70, 80, 90 e 2000, a evolução dos empregos conforme a faixa de renda. Então, os empregos com até 1,5 salário mínimo cresceram ou diminuíram, até mais do que um salário mínimo e meio, cresceram ou diminuindo. No governo Lula, nós temos uma explosão de empregos. Está vendo aqui nos anos 2000? O total de empregos criados foi de 21 milhões de empregos. Isso é um negócio realmente impressionante. Agora, que empregos foram esses? Quais foram esses empregos criados? Desses empregos, só tem que estar em destaque ali essa coluna vermelha, né? Desses 21 milhões de empregos, 19 milhões recebiam até 1,5 salário mínimo. E tem uma coluna que está para baixo. Pela primeira vez na história do Brasil, essa coluna está para baixo. Que coluna é essa? A dos empregos que recebem mais de 5 salários mínimos. É esse aqui. O que aconteceu no Brasil nesse período aqui da década de 2000? Foram fechados mais de 4 milhões de empregos que recebiam mais do que 5 salários mínimos. A gente está virando um país unicamente de salário mínimo. Então, no governo Lula, 95% dos empregos criados recebiam até um salário mínimo e meio. Então, é um processo de expansão do emprego no Brasil, sem sombra de dúvida. É um processo de mobilidade social, sem sombra de dúvida. Mas uma mobilidade social cujo teto dessa mobilidade é muito baixo. É uma mobilidade social que, ao mesmo tempo que tira os setores mais pauperizados de uma condição muito precária, faz com que aqueles setores menos precarizados se aproximem deles também. Esses 4 milhões e meio aqui, 4 milhões e 200 mil, boa parte desses são servidores públicos que tiveram, através do processo de privatização, através do enxugamento da máquina, que tiveram dificuldades para garantir salários, manter salários elevados. São trabalhadores de empresas mais qualificadas, que pagavam salários menores e que também tiveram seus empregos reduzidos. Então nós temos um país cuja desigualdade social é tão brutal, mas tão brutal, que quando a imprensa fala, o Brasil concentra boa parte da renda nos 10% mais ricos. Mas qual que é o salário que inicia os 10% mais ricos? Olha que coisa interessante. A renda que começa os 10% mais ricos é de R$ 1.615. Você vê o que é o resto, né? Qual que é o restante disso? O do 1% mais rico é de R$ 11.000. Ou seja, não é nada praticamente ainda comparado com o que é efetivamente os ganhos da burguesia. Não que R$ 11.000 não seja, evidentemente, um bom rendimento, não é isso que estou me referindo. Mas aquilo que ganha grande capital no Brasil é muito, muito superior a R$ 11.000. E aqui é tudo per capita, né? Vocês devem se lembrar da campanha do ano passado, de 2 anos atrás, que aqueles movimentos no Wall Street que falava contra o sistema financeiro e falava que nós somos 99%, a população colocava, nós somos 99% contra 1% que seria o capital financeiro, os grandes empresários nos Estados Unidos. No Brasil, esse lema não pode ser utilizado, porque a classe trabalhadora ela é muito superior a 99%. A burguesia brasileira provavelmente representa, ela é tão pequena, a concentração de renda no Brasil é tão grande, que a burguesia brasileira representa seguramente menos de 0,1% da população. Dado em função desse nível de concentração, mesmo com 8 anos de crescimento econômico ininterruptos.
ainda assim nós temos uma situação nesse nível. Enquanto isso, aqui é uma fala do Lula, faltou colocar aí o nome dele. Enquanto isso, Lula comenta, ainda no primeiro mandato, né? Estou satisfeito porque minha relação com o empresariado brasileiro é boa. Lembram do que ele falou em 89, né? Agora ele aqui falando em 2007. Estou satisfeito porque a minha relação com o empresariado brasileiro é boa. Da minha parte não existe preconceito. Tenho consciência de que estão ganhando dinheiro no meu governo como nunca. O Lula estava certo, né? Vamos pegar apenas aqui um aspecto só. O sistema financeiro, que é o filão desses 8 anos do governo Lula, porque eles tiveram recorde de lucratividade simultaneamente. Aqui é um negócio que a gente mostra aqui, todos esses dados que estou utilizando são todos dados oficiais, sem exceção, né? Dados do IBGE ou do IPEA, né? Aqui mostra a coluna da esquerda, azul, é o PIB do Brasil. A coluna da direita são os ativos do sistema financeiro, ou seja, qual que é o dinheiro, montante de dinheiro que os bancos têm em relação ao PIB do Brasil, né? O PIB do Brasil cresce, como vocês podem ver, e o capital dos bancos, que em 95 estava em torno de 598 bilhões de reais, passa para 4 trilhões e 385 bilhões de reais. Ou seja, os bancos representavam aproximadamente 20% do PIB brasileiro, hoje eles representam mais de 100% do PIB brasileiro, patrimônio dos bancos, devido ao processo de concentração e internacionalização que o próprio sistema financeiro vivenciou, né? Então, quando se discute que no Brasil nós tivemos uma distribuição de renda, na verdade, nós tivemos um processo que é mais complexo do que isso. Não é efetivamente uma distribuição de renda que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos, de um lado, um combate muito questionável e instável dos setores mais pauperizados. Questionável porque existe uma maquiagem, né, nos números. Aquilo que eu falei, R$7 é suficiente para trazer de volta, supostamente, né, de onde, na verdade, nunca saíram, né? Trazer de volta 20 milhões de trabalhadores. De outro, uma incorporação ultra precária de trabalhadores no mercado de trabalho, na condição da construção civil, tipo um modelo geral de capitalismo, né? E, por outro lado, a precarização dos setores médios e do funcionalismo. Então, o que nós tivemos no Brasil? Os trabalhadores que estavam nas condições mais precárias tiveram uma mobilidade social ascendente. E os setores médios desceram. Então nós tivemos um achatamento das faixas salariais no Brasil e que isso produziu, por incrível que pareça, do ponto de vista estatístico, a estatística permite isso, né? Um país que supostamente é mais igualitário, porque os extremos diminuíram. Então, de fato, um setor se aproximou do meio e o outro setor também se aproximou, não propriamente do meio, né, mas se aproximou, um setor se aproximou do outro. Então, quando isso vai ser calculado através do índice de Gini, por exemplo, que é o que se calcula oficialmente a desigualdade social no Brasil, o que o índice de Gini mostra? Que caiu a desigualdade no país. E caiu boa parte em função disso, né? Porque o índice de Gini, ele calcula, na verdade, unicamente a renda do trabalho, não calcula a renda da relação entre o trabalho e o capital. E junto com isso, não dá para ver muito bem, né? As cidades aí, né? Mas enfim, apesar desse período todo de crescimento econômico, o que nós tivemos na relação entre o rendimento das mulheres e dos homens e do rendimento entre os brancos e os negros? A renda aumentou em geral, né, para todos os setores, mas o abismo que separa os homens das mulheres e as mulheres dos negros não diminuiu. Então é uma forma de incorporação, por isso que é extremamente precária, porque efetivamente não implicou a redução da desigualdade entre homens e mulheres e brancos e negros. Aqui mostra para 2000, de um lado, para 2010, a diferença de rendimento entre um setor e outro. Então vocês veem que, na verdade, quando houve alguma mudança, né, a exceção de Recife, que é um caso à parte aí, nas capitais brasileiras, quando houve alguma mudança, o rendimento das mulheres diminuiu em relação ao rendimento dos homens. Mesmo com todo o processo de crescimento econômico, com criação de empregos e expansão
precária dessa renda. Né? E, por outro lado, a questão dos negros. Né? Aí o importante aqui não é propriamente a posição do Brasil, mas só para a gente entender a diferença entre um e outro. Então, no ranking do IDH, o Brasil, em 2002, estava em 73º lugar. Só que se a gente excluir os outros setores e considerar só os brancos, o Brasil